Mais um semestre se passou, o primeiro em nossas vidas na faculdade Falho FMG. Agora os desafios são outros, mas os desafiantes são e continuam sendo as palavras. Continuemos agora em minha icônica e cronológica retrospectiva do curso. Este semestre foi o mais, se não um dos mais semestres comparativos que eu tive no curso. Semestre de linguística comparada, literatura comparada também. Mas bem-vindo hoje vocês na cidade Corúdero, cidade esta de introdução à linguística comparada. Já no início dessa cidade, novas e velhas comparações, tema em que sou atraído por demais, se fazem ver, se fazem presenciar, e também escavações de Pokémon antigos, novos, de antigas e novas Pokébolas, antigos e novos itens que podem ser achados embaixo das areias do tempo. Estudos mais aprofundados sobre compatibilidade de tipos e idiomas, porque ataques normais não afetam Pokémon Fantasma, o curioso fenômeno ainda existente e que se aplica também nos Pokémon corpo fortemente fraca, porque Pokémon do tipo psíquico é forte contra Pokémon do tipo lutador, que curiosamente não existem em Corúdero. Também recriação de fósseis Pokémon como Aerodactyl, Omanite, Omastar, Kabuto, Kabutops, Lilligant. Sim, Lilligant também. E tudo está interligado, ecossistema perfeito, o passado, o presente e futuro. Davi, mas diante delas a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. Como o tempo pode passar? De acordo com as palavras, o tempo é diferente. Senão também não existiria evolução. Essa líder é do tipo pedra, porque poderemos achar também entre essas escavações pedras de mega evolução ou cristais Z, que eu particularmente gosto ainda mais por causa das danças tribais havaianas e também, logicamente, Pokémon do tipo pedra, fada que nos deslumbram, nos emocionam à nossa vista, Pokémon temático, porque dependendo da antiguidade, ela pode nos envenenar, nos confundir, nos botar num loop, igual os antigos faziam muito bem, escreviam, porque talvez eles não fizeram a cidade Makler e davam bom dia a cavalo. Pokémon do tipo terrestre, que também são chamados tipo solo. Quais solos existem na cidade Corúdero? Quais areias? Areia branca, areia fina, areia cor-de-rosa, areia shine, um terreno fértil de Pokémon shine, não sei. Pokémon do tipo gelo, porque se esfriarmos uma terra, esfriarmos um solo, ou até mesmo a água que temos too much water na cidade Corúdero, também um terreno fértil, apesar de ser um deserto e às vezes nos dias fazer um calor de moltres nessa cidade Corúdero, temos águas, uma bacia fluvial imensa, somente cristalizada por Pokémon de gelo, Pokémon que tem uma estrutura linguística específica. Estrutura linguística do passado, protolíngua, não sei. Pokémon psíquico dialogando com essa temática de envenenamento, confusão, paralisação,
Pokémon iniciais e ou incomuns do tipo fogo, água e planta. Aí vemos Lilligant. Lilligant forma Corúdero de Lilligant. Não sei, poderemos estudar. Estudaremos mais a fundo nesta cidade Corúdero, quando vamos nos aprofundar sobre a compatibilidade de tipos e idiomas. Pokémon sonoro também. Devemos ouvir as vozes do passado para melhor entendermos o futuro. Agora eu vou para Viridian. Ainda não. Cidade Tépica. Teoria da Literatura 2. Com o mesmo amado e excelentíssimo líder de Teoria da Literatura 1. Sentido do texto ou diferentes interpretações. Nesta cidade tépica de Teoria da Literatura 1, aprenderemos que poesia é aprenderemos em específico que poesia é o fazer poético, é a escrita do texto e o texto em si é chamado de poema. Então não confunda poema com poesia. Foi um dos primeiros ensinamentos que nós aprendemos na cidade tépica. Temos como uma extensa área que se desata em nossos pés, como uma interessante, esculachante zona safari, vemos famílias de Pokémon, Nidoqueen, Nidoking, e também Pokémon Shinies. Os Shinies de Corúdero, dos solos misteriosos da cidade Corúdero, uma cidade arqueológica. Não sei, podemos ver, tudo está interligado em um ecossistema perfeito. Mas cuidado, nem tudo é o que parece, cabe a você julgar. Ilusões de Zorua, Zoroark, por ilusões de Zorua, Zoroark, porque lendo poemas, poderemos confundir focinho de porco com tomada e temos que ter foco, queridos. Foco e não sair muito da linha, porque senão confundiremos focinho de porco com tomada e o texto desanda em cadeia. Mas, logicamente, o líder é do tipo psíquico, porque tem Pokémon que logicamente gosta de brincar com a nossa cabeça, nos fazer confusões, essas temáticas também, muito Pokémon temático, que nos envenenam, nos paralisam, nos causam loop, nos causam temerosidade de lendo o texto. Ler não é um ato tão simples, temos que ter foco e fé no que estamos lendo, foco e fé nas batalhas Pokémon. Pokémon do tipo normal também, porque porque poema é um texto, e de acordo também com Cidade Mackler, textos são normais, então poemas são normais. Pokémon venenoso também, mais ainda que os Pokémon temáticos nos envenenam, nos causam um loop, podem nos mandar correndo para o centro Pokémon. Pokémon noturno ou sinistro que escondem alguma coisa, mas nem tudo é o que parece, cabe a nós julgarmos. Pokémon de luta porque lendo os poemas, o nosso intelecto pode confrontar, achando que pedra é pedra, mas na verdade pedra não é pedra. Doce é doce, mas na verdade doce não é doce. É tudo uma mensagem subliminar.
Santo Primal Kyogre de Corúgero. Aqui faz um frio de Articuno nessa cidade létrina. De Introdução aos Estudos Linguísticos 2. Análise de frases ou estrutura interna, onde veremos mais a fundo o corpo das frases. E analisando esse corpo de frases desses estudos linguísticos 2, muito mais do que apenas análise de fones, fonemas, coisa que ainda está se desenvolvendo em estudos linguísticos 1, temos uma previsão de ataques com habilidade, por exemplo, telepatia ou previsibilidade de Delphox, por exemplo. Analisando estas frases, podemos prever os ataques que os Pokémon dono desse corpo de frases utilizam. O seu moveset, por exemplo. Maior observação e estudo sobre como batalhar, dialogando também na cidade Makler, que nos ensina os Pokémon e nos ensina essa estratégia sobre como batalhar também. Essas escolhas de Pokémon para a batalha, quais corpos podemos formar, quais corpos são eficazes ou não contra, por exemplo, o gelo colossal de Articuno desta cidade létrina. Cidade onde aprenderemos a abstração do sentido. Peraí, em toda Pokéscan respira a abstração do sentido. Tudo é abstração da vida. Comparamos letras com ataques Pokémon, comparamos palavras com Pokémon, vemos coisa onde não existe, aonde os outros meros mortais não veem. Então tudo é abstração. Deslumbramento do cerne, da estrutura interna da palavra. Pokémon, logicamente do tipo gelo, líder também do tipo gelo, e Pokémon também do tipo inseto, que, querendo ou não, é uma coisa que está começando, que talvez não estávamos acostumados antigamente. Pokémon noturno sinistro que escondem alguma coisa por entre esse corpo colossal de frases. Por entre essas árvores. Tchan, tchan. Pokémon do tipo normal, porque estudos são do tipo normal. Grama também, dialogando com estas árvores de novo. Tchan, tchan. Pokémon elétrico e aço curiosamente incomuns, mas como marca registrada nos estudos linguísticos, e os elétricos podem, por um choque do trovão, desabilitar até mesmo o gelo de Létrina ou até mesmo o aço produzido e criado na cidade Létrina. Pokémon também do tipo psíquico, alguns, porque Delphox, Dialga, previsão de ataques, Pokémon psíquicos sempre estão a fim de brincar com o nosso intelecto, com o nosso pensamento. Tudo é abstração. Uma vez semestre comparativo, sempre semestres comparativos. Esta é a cidade Resven, de introdução à literatura comparada. Vários textos e estudos se chocam em ambiente acadêmico que revelam os seus amplos caminhos. Diferença de gosto e estilo, tipo literatura medieval, literatura clássica, literatura de RPG. Você gosta de uma coisa que eu não gosto, eu gosto muito de outra coisa que você não gosta, por exemplo. Estratégia de atração do texto para com os leitores.
As minhas professoras, eu lembro que eu tive duas professoras e um professor substituto nessa cidade de Resben, que falavam muito de estratégia de atração dos textos para com os leitores. Estratégias de afeição, amizade, também uma evolução por amizade, por afetividade do Pokémon. Como o Pichu, por exemplo, evolui para Pikachu. Como um Riolo evolui, por exemplo, para Lucario. Afeição e amizade para com as palavras. Logicamente, nessas estratégias de atração dos textos, vamos esmiuçando como é esse nível, a linha tênue que este nível cresce ou decresce em nós para com os Pokémon na perfeita comunhão. Líder, logicamente, então, do tipo psíquico. Peraí, mas na cidade Tépoca já tivemos um líder psíquico nesse semestre. Mas não é assim que a banda toca. Pode, podemos ter em um semestre que passamos por 5 cidades, por exemplo, 5 líderes psíquicos, nos esperando ansiosamente para cair na batalha. Porque lembram o que eu falei de Cidade Mackler, que não é a gente totalmente o nosso detentor do texto. Temos que olhar o próprio texto em si, esse organismo vivo que nasce, cresce, evolui, se desenvolve, se transforma, se adapta, para escrever, para reescrevermos também o nosso texto. Então, em um semestre podemos ter somente em um semestre tantos líderes psíquico, fantasma, inseto, de poção, veneno, voador, fada. Entre palavras e textos é o caminho. Pokémon, logicamente, do tipo psíquico, temático pela mesma temática falada sempre. Pedra, porque é o cerne da criatura. Metal também. Literatura comparada é uma literatura comparada feita por humanos, comparativa, noturno, sinistro, que escondem alguma coisa nessa estratégia de atração. Voador também, Pokémon que voam, voam, sobem, sobem e esvaem da gente. Pokémon também do tipo terrestre, do tipo solo, que fica na tranquilidade, no mesmo nível da gente, ou seja, no chão. E também incomuns Pokémon sim, e também incomuns Pokémon normal. Porque nessa literatura comparada poderemos comparar uma coisa que necessariamente não tem a ver com a outra, mas acha que temos, mas nós achamos que temos, mas na verdade tem. Porque tudo tem um porquê, desde que se encontre a verdadeira razão de ser. Pokémon normal, incomuns. Por última, mas não menos importante, está a cidade Vanna, de Italiano 2. Já aprendemos desde o semestre passado, a ter uma acostumação com o italiano, mas ainda temos muita coisa a nos acostumar, muitas palavras para acostumar, muitas águas rolarão embaixo dessa ponte. Mas continuaremos também nesse deslumbramento de italiano, dessa cultura estrangeira que nos deslumbra e nos faz chorar de
lágrimas de alegria. O que mais nos motiva a aprender? O que me motiva a aprender também são línguas, que eu aluciono de ver como fala prato em inglês, em alemão, espanhol, italiano, japonês, mas me motiva a aprender Pokémon também. Comparação, por isso que eu criei, visualizei. E agora estou falando para vós, queridos telespectadores, de toda esta iconologia do treinador por David Monfarazzi. Comparei palavras com Pokémon, vi Pokémon onde realmente os meros mortais não veem. Curiosamente, toparemos com frases como esta, que os adultos nos falam e em primeira instância poderemos não entender, não traduza pense no idioma, mas de certa forma é um pouco verdade, porque especificamente se estamos lendo um texto em italiano, se traduzirmos palavra por palavra, é como se lêssemos duas vezes o texto. Então, queridos, sinta o som das palavras de forma natural. Olhe as cores do vento. E nesta brincadeira de sentir o som das palavras de forma natural, a líder se mostrou para nós do tipo sonoro, que graças a Arceus também, o tipo é catalogado agora na Pokédex. Pokémon logicamente do tipo sonoro, que é diferente de voador, assim como o poema não é o mesmo que poesia. Pokémon elétrico, que de repente o som está caminhando, mas tem uma desventura de descarga elétrica e o som tem que voltar ou mesmo criar atalhos de cidade Magler, por exemplo. A tríade de Pokémon Água, Grama e Fogo, mas repare que não são tríade de iniciais, somente de Pokémon Água, Grama e Fogo, corriqueiro, que a gente encontra em qualquer matinho por aí. Contudo, Pokémon normal e noturno que tem o mesmo índice de aparência, ambos são alguns.